de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria,
que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. As minhas lamparinas estão acesas. Se você sabe, louve o Senhor. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Oh, glória a Deus, aleluia. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, estamos ansiosos pela tua presença, Pai. Venha sobre nós, Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aplaude e glorifique
Glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. Em teu poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Aleluias. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Em teu poço estava eu, e quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, me conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Declare. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Olham para mim, já julgando meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural, o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Às vezes
agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Quem veio aqui nessa noite ouvir uma palavra de Deus, diga glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 1. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 1 a seguir. É a palavra de Deus para o nosso coração, amém? Estamos muito felizes com todos os departamentos que estão cooperando, nos cultos, na obra de Deus. Que Deus abençoe vocês e recompense sempre, tá bom? Amém? Louvamos a Deus pela vida das pessoas que estão nos visitando aqui hoje, Temos aí várias pessoas nos visitando, e eu não vou falar o nome, porque às vezes eu posso esquecer de alguém, mas todos os que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, amém? Antes da gente ler a palavra, eu queria fazer uma oração com a igreja, pela missionária Miriam. Ela perdeu a vozinha dela, de ontem para cá, ou foi hoje? Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje, né? Ela perdeu a vozinha dela. Quem lembra da irmã Miriam contar sobre a avó dela que estava internada e tal? Então, a vozinha dela partiu para o Senhor. E nós vamos orar pela família, tá bom? Um pouquinho aí do seu momento agora, antes da gente ler a palavra, vamos orar por eles. Senhor Deus, visita agora a missionária Miriam, visita agora a família, Senhor, dando consolo, porque nesta hora, Senhor, a gente sabe que é somente o Espírito Santo de Deus é quem pode consolar o coração dos familiares, porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo e disse que Ele estaria conosco e Ele seria o Consolador. Consola o coração de toda a família, em nome de Jesus, amém? Amém. Mateus capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim:
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repita comigo o verso de número 3. Vamos lá, 1, 2, 3 e... mais uma vez. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio no poder da tua palavra. Podeis assentar e dê a melhor salva de palmas para Jesus pela sua palavra. Dentro deste texto que abre o que nós chamamos do maior sermão da história, o Sermão do Monte, poderíamos dizer que o que o Senhor quer nos ensinar aqui, dentro do contexto deste sermão, é que aqui está a base para a fé cristã. Aqui está a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. Veja que Jesus, ele é o maior pregador de todos os tempos por causa de algumas coisas. A primeira delas, ele é a própria palavra encarnada. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu sou o caminho, o único caminho, a verdade. Ele é o maior pregador porque suas palavras são oráculos. Suas obras são milagres. Sua vida é um modelo. Sua morte é um sacrifício. Enquanto eu não consigo conhecer a mente de todas as pessoas que estão aqui neste culto, a Bíblia vai nos ensinar que Ele conhece o coração de todos os homens da terra. Então, Jesus é o maior pregador porque Ele prega sobre a verdadeira felicidade. E a gente vai aprender aqui que o cristianismo é a religião do prazer e da felicidade. Enquanto muita gente está procurando felicidade em vários lugares e religião, eu quero deixar bem claro para você aqui nesta noite que o cristianismo é a religião da verdadeira felicidade e do prazer nesta terra. E a gente sabe muito bem que o homem, ele é um ser obcecado pelo prazer. E a gente sabe também que o hedonismo, que é a filosofia que ensina que o prazer é um fim último do ser humano, parece ser esta filosofia que rege a vida de muitas pessoas, ou por que não dizer, do mundo. Agora, a grande questão é onde está esse prazer. E eu te pergunto, será que esse prazer do mundo está nas coisas externas? Será que esse prazer está no dinheiro? Será que esse prazer está na cultura, no sexo, na diversão, nas viagens? Isto é o que o mundo prega. Mas qual é o prazer
que um cristão tem e que esse prazer, ele é verdadeiro. Ele é o correto. Coloca para mim aqui, por favor, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 até o 10. Coloca aqui para mim, por favor, no telão. Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Disse eu no meu coração. Isso está dizendo o homem mais sábio da época. Salomão. Disse eu no meu coração. Ora vem, eu te provarei com alegria. Salomão está dizendo, eu vou te dar alegria, meu coração. Eu vou te mostrar o que é ser uma pessoa feliz. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Ele procurou a alegria no prazer. Só que um prazer terreno, físico, sexual, porque Salomão teve só 700 mulheres e 300 concubinas. Então ele estava bem procurando, ele estava bem perdido, né? Porque em 700 mulheres e 300 concubinas, se você ler a história de Salomão, você vai descobrir que ele não encontrou o verdadeiro amor nessas mulheres. Mas na única que não pertencia a esse grupo, foi aquela que ele se apaixonou por ela, e era um amor proibido, porque ela era negra. Olha bem, ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Olha ele buscando na bebida. Regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdencia as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E continuando depois aí o texto, porque não dá tempo de nós ler tudo, ele vai chegar a uma finalidade dizendo, e descobri que tudo isso que eu fiz era vazio. Era vaidade. O que é a palavra vaidade? Algo oco. É belo por fora, mas é vazio por dentro. E é o que o mundo faz. Você busca as coisas belas deste mundo, mas descobre depois que é tudo vaidade. É tudo vazio. Então, John Piper, ele disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento num prazer carnal, raso e passageiro. Então Deus nos criou para o prazer. A busca da felicidade é algo legítimo. Agora o verdadeiro prazer, sabe onde é que ele está?
o verdadeiro prazer, o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agostinho disse: Senhor, tu nos criastes para ti, a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. Ei, quem te criou foi Deus, e você só será completo se Deus fizer parte do centro da sua vida. Tem um lugarzinho aí em você, que os cientistas já fizeram pesquisas e descobriram que no nosso cérebro, na parte de baixo dele, todas as coisas do corpo, todas as sensações, todos os sentidos, não conseguem mexer com esse lugarzinho. Mas eles descobriram que pessoas que estão no momento de adoração a Deus, contato com Deus, esse lugarzinho do seu cérebro começa a mexer e começa a circular energia, porque só Deus pode te preencher completamente. A verdadeira felicidade é o grande paradoxo aos olhos do mundo. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo abraça. Essa é a verdadeira felicidade. O evangelho é de ponta cabeça nesse mundo, porque o que o mundo abraça, o evangelho rejeita. Nós vivemos na contramão do mundo, queridos. Você que fica aí tentando conciliar vida cristã com vida mundana, tu está andando errado. Quem é cristão anda totalmente na contramão do mundo. Porque Jesus diz que feliz é o pobre, é o que chora, é o manso, é o puro, é o perseguido. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, e não uma pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Jesus está nos ensinando que bem-aventurado é o que chora, e não aquele que é durão, insensível. Jesus ainda continua ensinando, dentro desse contexto que nós lemos, que bem-aventurado é o manso, o que abre a mão dos seus direitos, e não é o valentão, o brigão, que não leva desaforo para casa. Jesus está ensinando que bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contendas, mas ele busca apaziguar os ânimos exaltados. Então Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração, e não aquele que banqueteia com todos os prazeres do mundo. Jesus diz que quem ganha a sua vida, a perde, mas o que a perde, esse é o que ganha. Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo. Jesus diz que o humilde é que será exaltado. Isso o mundo não aceita. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, meus irmãos, mas a verdadeira felicidade está nas coisas internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. As riquezas não satisfazem.
Deus colocou a eternidade no coração do homem, como está escrito no mesmo texto que acabamos de ler. No capítulo 2, se eu não me engano, no verso 11. A Bíblia diz, em Eclesiastes 2, 10 ou 11, se eu não me engano. Pode olhar aí para mim, por favor. E aí lá ele está dizendo assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem, que mesmo ele tateando, está à procura de Deus. As pessoas crendo em Buda, crendo em Maomé, crendo num tanto de gente por aí, ele na verdade, a alma dele está buscando Deus, mas está buscando Deus na pessoa errada, está buscando Deus no lugar errado, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é por nenhum desses homens aí, é por Jesus. Jesus é o centro de tudo. Você não vai encontrar Jesus em nenhum lugar desse aí. A verdadeira felicidade não pode ser comprada por todo o ouro da terra. Todo o ouro da terra, meu querido, não poderia preencher o seu coração. Nem tudo pode preencher o seu coração se não for Jesus. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador. Para alcançar a felicidade não basta posse, mas fruição. Porque um homem pode morar num palácio e ele não se deleitar nele. Um homem pode, às vezes, ter o domínio de um reino e não ter prazer na alma. Salmo 144, verso 15. Toda a igreja vai agora completar, porque eu vou começar esse versículo e você termina. Feliz é a nação. Não, está fraco. Feliz é a nação. Feliz é a nação. Então, enquanto nós estivermos colocando o Brasil como padroeiro fulano de tal, padroeira fulano de tal, o padroeiro desse Brasil é Deus, é Jesus, não é nenhum desses aí não. Enquanto não colocar Jesus, não vai mudar. Diga glória a Deus. Salmo 116, verso 7. Deus é o descanso da alma. Salmos 36, verso 8. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios de seus prazeres. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é o sol, Ele é escudo, Ele é herança, Ele é fonte, Ele é rocha, Ele é alegria, Ele é esperança. Ele é tudo o que você precisa, na hora que você precisa. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Porque o que Deus tem de felicidade para você não é só para essa terra, é eterno. A verdadeira felicidade, ela flui para a eternidade. Porque tem muita gente que só está sendo feliz aqui. É como aquele homem do Salmo 73, que Asaf vai escrever, que ele tinha inveja dele. Salmo 73 diz que Asaf tinha inveja dos poderosos da sua época, dos ricos da sua época.
Não porque eram ricos, mas porque eram confiantes só na riqueza. Mas Asaf, olhando para a situação deles, que era passageira dessa vida, ele então descobriu que quando ele estava observando aquele homem, invejando aquele homem, tendo inveja da vida dos poderosos da terra, que parece que até na morte não tinha tristeza. Aí Asaf diz, quando eu pensei assim, eu comecei a me tornar como um animal irracional. Até que o Senhor me fez entrar no templo. E ali eu conheci o fim deles. Porque o Senhor me disse, o fim deles é como um homem que sonha, quando acordar, verá que estava apenas sonhando. Mas eu, disse Asaf, mesmo em lutas, tribulações e provações e dificuldades, permanecendo fiel a Deus, não sabia eu que Ele está comigo todos os dias da minha vida, e que quando essa vida acabar, Ele continuará comigo até na eternidade. Não é um sonho, irmão. Não viva apenas um sonho. Viva a realidade do céu. A verdadeira felicidade, irmão, não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade para o presente. Se você ler aqui, você vai ver que Jesus não disse assim, bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas Ele está dizendo, bem-aventurados são. É agora. Essa palavra bem-aventurado não é a felicidade que o mundo vende por aí, mas é como se fosse uma palavra assim, abençoado, que é muito mais além do que o que é terreno. Abençoado são. Olha para você mesmo e diga assim, eu sou abençoado, porque o meu Deus diz que eu sou abençoado. Os crentes não serão felizes quando chegar no céu, irmão. Eles são felizes agora. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles não serão felizes apenas na glória, mas a caminho da glória. Então, a verdadeira felicidade, em segundo lugar, ela está fundamentada no ser e não no ter. No ser e não no ter. Diga comigo, a verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. O que ser pobre de espírito não significa? O que ser pobre de espírito não significa? Não significa pobreza financeira. Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensavam que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou no monastério dava crédito ao homem diante de Deus. Isso é o que ele pregava. Mas a pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa, ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Ser um arrogante, um exaltado. Já viu pessoas assim? Não tem onde cair morto, mas quer ser. Acha que é a última, eu vou fazer propaganda aqui não, a última água mineral do deserto.
Então, a pobreza financeira pode ser fruto da obra do diabo, da exploração, da ganância, ou simplesmente da preguiça dessa geração que nós estamos vivendo, que está tudo vivendo escorado nos pais, trancado dentro de quartos, jogando videogame ou assistindo séries. Você pede o abençoado para lavar um prato, ele diz: ah, não, eu estou cansado. Só sou cansado de não fazer nada. Então, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não disse, ou não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidado com a vida espiritual. Ser pobre em santidade não é benefício, não. Ser pobre em verdade, ser pobre em fé, ser pobre em amor, é uma tragédia, irmão, um negócio desse. Tem gente que confunde humildade com sei lá o quê. Um dia, uma irmã obreira na igreja, uma outra igreja, que a gente estava, ela estava com um sapato todo velho, a roupa dela estava toda remendada, vestida assim, simploriamente mesmo. Aí uma irmã que tinha mais condição chegou nela e falou: a senhora me desculpe perguntar, mas a senhora aceita eu comprar uma roupa nova para a senhora, um sapato novo para a senhora? Aí a obreira olhou para a mulher e falou assim: eu tenho roupa nova, eu tenho sapato novo. Aí a mulher não entendeu e falou assim: mas por que a senhora se veste desse jeito, calça desse jeito? Porque eu sou humilde. Isso não é humildade, irmão, isso é miséria. Isso é uma desgraça. Aonde que está escrito na Bíblia que você tem que andar assim para parecer humilde? É cada coisa que a gente vê nessa caminhada, só Jesus na causa. Então, Jesus condenou, irmão, a igreja de Laodiceia. Lembra? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Que eles achavam que era rico, bastardos. E aí Jesus vai dizer: eu sei que vocês é pobre, miserável, cego e nu. Ele se gabava das suas roupas lindas, se gabava de um pó que eles tinham lá que curava a cegueira. Eles se gabavam, mas espiritualmente eles eram pobres. Então, ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si são as pessoas que são felizes. Autoestima baixa não é um bem, mas é um mal. Então Jesus não está dizendo que ser pobre de espírito significa timidez ou fraqueza. Essa característica, irmão, não são virtudes. Isso aqui é um mal que deve ser combatido. Esse negócio de timidez e fraqueza.
Agora, o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, como nós vamos ver aqui no contexto, é a base para outras virtudes. Veja que Jesus, ele começa com a primeira bem-aventurança, o primeiro degrau dessa escada das bem-aventuranças. Jesus começa com a pureza, não com a pureza de coração, mas ele começa com pobre de espírito, porque se Jesus começa com a pureza de coração, no primeiro degrau, não haveria esperança para nós. Precisaríamos estar vazios para depois estarmos cheios. E para você que gosta de frases de efeito, anota essa aí. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Eu vou repetir. Não poderemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Eu quero que você repita isso comigo, porque tem que ser guardado no seu coração. Diga assim comigo: não poderemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Então essa virtude é a raiz. As outras são o restante da árvore. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados, irmãos, até que não tenha méritos diante de Deus. Enquanto ela não reconhecer que ela não tem mérito nenhum, principalmente na sua salvação. Você não é salvo porque você é o mais santo dessa igreja. Você não é salvo porque a sua igreja não faz isso, não faz aquilo outro e não sei o quê, um tanto de coisa que o povo coloca aí como legalismo. Não! Ninguém é salvo porque faz as coisas, não! Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas pastor, e quando eu não fumo, eu não bebo, eu não faço essas coisas erradas, não é para ser salvo, não? Não! Isso aí não salva ninguém. Você faz isso porque você já foi salvo. Quem já foi salvo não bebe, não fuma, não prostitui, não faz essas coisas. Mas essas coisas não é para ser salvo. É quem já é salvo que faz isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, permanecer salvo, aí você precisa fazer isso aí. Porque o Senhor diz, depois que recebesses a salvação, agora operai, trabalhai a vossa salvação que recebestes. Então, ser pobre de espírito, irmão, é reconhecer nossa total dependência de Deus. No grego existe duas palavras para pobreza. Uma palavra é penês, que é o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas que também não padece necessidade. Ele possui não possui o supérfluo, mas ele tem o básico. E a outra palavra para pobre no grego é pitokos, que descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É um mendigo, o extremamente necessitado, aquele que não tem nada. Esta é a palavra que Jesus usou aqui. Feliz é o homem que reconhece a sua total carência e coloca a sua confiança em Deus e não em si mesmo. Feliz é o homem, irmão, que reconhece que o dinheiro, o poder, a força não significa nada, mas Deus significa tudo. Então, o poeta expressou bem o pobre de espírito quando ele escreveu dizendo:
nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Mal a tua fonte eu corro, salva-me, Salvador, ou morro. Totalmente dependente de Deus. Ser pobre de espírito, irmão, é agir como publicano. Senhor, compadece-te de mim. Eu sou um pecador. Não sou digno nem de olhar para o céu. Mas tem misericórdia de mim. E não o publicano que batia no peito e dizia: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Eu jejuo 3 vezes por dia, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço isso, aquilo. E o próprio Jesus vai falar sobre essa parábola e dizer: quem vocês acham que voltou redimido? Quem voltou justificado diante de Deus? Não foi o publicano que se exaltou, mas foi não foi o fariseu que se exaltou, mas o publicano que a si mesmo se humilhou. Porque tem muita gente, irmão, que usa a frase de uma forma errada. Tem gente que diz assim, que Deus exalta os humilhados. Deus não exalta os humilhados, Deus exalta os que se humilha. Porque tem gente que é humilhado porque é para frente mesmo. Aí tem que alguém ir lá e colocar ele no lugar dele. Mas Jesus está dizendo que exaltados serão os que se humilha. Deixa eu falar uma coisa para você. Por muito tempo, capaz que você aprendeu que o maior inimigo que você tem é o diabo, né? Sinto muito em entristecer você com essa sua crença. O maior inimigo seu é você mesmo. É o seu eu. É o seu homem caído. É esse pecador miserável que você é. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você levantou a mão aceitando a Jesus, a primeira coisa que foi salva foi o seu espírito. Enquanto você está caminhando com Jesus, está sendo salva a sua alma. E o seu corpo só será salvo quando Jesus vier. Quem tiver morto já vai ressuscitar o corpo transformado. Quem tiver vivo terá o corpo transformado. Mas é só lá. Até lá, querido, esse corpo seu é uma miséria, é um fracasso. Esse corpo seu te arrasta para trás, te leva para beber, para fumar, para prostituir. É o que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 7. Coloca aqui para nós, por favor. Só para vocês entenderem que não é, o pastor está inventando essas palavras. Não. Põe a Bíblia aqui. Eu gosto de colocar, eu falar e provar. Coloca aqui, Romanos 7, Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte.
Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. O pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele está dizendo: eu não fui liberto ainda no corpo, porque o que faço não aprovo. Ele está dizendo do corpo dele, o que o corpo dele faz, ele não aprova. Pois o que quero, o que quero é a alma que está querendo servir a Deus. O espírito quer servir a Deus, porque o espírito já foi salvo, a alma está sendo salva, mas o corpo ainda não. Então está uma guerra aí. Ele está dizendo: pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque a nossa carne é caída. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, está vendo que ele está falando do corpo? Na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, quer dizer, na alma, no espírito, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Eu sei que é a luta de todo mundo aqui na igreja. Talvez você pôs até no projeto de vida esse ano. Esse ano eu não vou mentir mais. Mas nós estamos no mês de fevereiro e você já mentiu. Sim ou não? Adianta você falar que não. Mentiu. Entendeu? Eu não queria, mas fez. Então, continua. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vai. Acabou? Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros. Quais membros? Mente, cérebro, visão, boca, mãozinhas, pezinhos, entendeu? Que caminha para o lado errado, que eu sou crente, mas estou pegando no que não pode, estou andando para onde não pode, estou olhando o que não pode, estou falando o que não pode, estou pensando o que não pode. Então, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Segura aí, segura lá. Sabe o que quer dizer essa expressão aí, corpo dessa morte? Era uma lei que existia lá na época, na região que Paulo está falando. A lei era o seguinte:
se você matasse uma pessoa e descobrisse que foi você que matou, pegava você vivo, punha deitado e vinha com o morto e deitava por cima de você, boca com boca, olho com olho, mão com mão, pé com pé, e enrolava vocês como uma múmia, e vocês agora iriam ficar ali, enquanto o corpo morto ia se decompondo. Ninguém vai jantar depois disso aqui não, tá? Os bichinhos que saía do corpo morto comia o outro vivo. Você está assustado? Isso é o pecado em você, meu irmão. É um corpo morto, agarrado em você, que está te comendo, que está te consumindo, que está acabando com você e você não está vendo. O pecado age como a história do sapo na panela. Vocês já viram a história do sapo na panela? Se você pegar um sapo, ferver uma água e jogar o sapo dentro, ele pula para fora. Mas se você pegar o sapo, colocar dentro da panela e ligar o fogo e for esquentando aos pouquinhos, ele vai morrer e nem vai perceber que está sendo cozido. Assim é o pecado na sua vida. Ah não, pastor, é só uma coisinha ali. Ah, pastor, a série é muito boa, está falando de umas coisas que eu não concordo, está falando, tem um negócio ali de homem com homem, mulher com mulher e tal, mas a série é boa. E o pecado está te comendo, meu filho, está te consumindo. Daqui a pouco você está do lado de lá. Porque começa assim. O diabo não vem na sua frente com chifre, soltando fumaça e fogo pela boca e dizendo: eu sou o diabo e vou te pegar. Ele não faz isso não. Ele vem bonitinho, parecendo aqueles meninos lá, daquele trem lá que vocês assistem, da Coreia, né? Acabei com os doramas agora. Não, eu estou falando que é tipo aqueles lá, é bonitinho e tal. Agorinha você está largando o maridão bonitão por aquele lá virtual. Então, dou graças a Deus, agora sim, ó. Pastor, mas que capítulo difícil, hein? Paulo está dizendo: de todo lado que eu viro tem bala. Todo lado que eu vou, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Mas no final do texto, eu quero que você leia comigo bem forte, onde é que nós encontramos a saída. Diga comigo assim, ó: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque é Ele que te salva dessa carne fraca, é Ele que te salva desse corpo caído, é Ele que te salva. Diga glória a Deus. Irmão, ser pobre de espírito é como Moisés: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías clamou: ai de mim, estou perdido. Pedro gritou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Paulo clamou: miserável homem que sou. Então, ser pobre de espírito, irmão, é expor as suas feridas ao óleo do divino médico. Ser pobre de espírito é ser uma pessoa pobre de espírito. Ela não acha sabor no pão do céu, não sente sede de água da vida.
Ela não pisa nas riquezas da graça, ela não vai jamais desejar redenção, nem ter prazer na santificação, se ela não for pobre de espírito. Ser pobre de espírito, irmão, é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito.